Seja muito bem-vindo ao canal Luz na Escuridão, dedicado a explorar mistérios ocultos nas páginas sagradas que muitas vezes passam despercebidos. Prepare-se para uma experiência que tocará profundamente seu espírito, sua mente e suas emoções. Uma verdadeira jornada de descobertas. Imagine um vale vasto e silencioso, cheio de ossos secos, que há tempos não veem a luz do sol, tão antigos que até os fragmentos de pó se assentaram sobre eles. Agora, ouça atentamente. Uma voz ecoa no silêncio da morte, como se fosse um chamado de vida em meio ao vazio absoluto. Neste momento, uma pergunta poderosa reverbera. Filho do homem, será que estes ossos podem voltar à vida? Este vídeo não se limita a uma simples interpretação bíblica, mas é uma imersão total em um dos capítulos mais fascinantes, enigmáticos e espiritualmente carregados das Escrituras. Aqui, vamos desvendar os aspectos históricos, as nuances teológicas e os sinais proféticos escondidos na visão do profeta Ezequiel. Então, mantenha sua atenção até o fim, pois cada detalhe revelará algo surpreendente e profundo que pode transformar sua compreensão sobre esperança, renovação e o poder de Deus. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveite para clicar agora no botão de inscrição, ativar o sininho, curtir este vídeo e compartilhá-lo com quem precisa ouvir uma mensagem de fé e transformação. Afinal, o objetivo aqui é edificar vidas e fortalecer a fé de cada espectador. Para entender a simbologia do Vale dos Ossos Secos, é fundamental conhecermos quem foi o homem por trás dessa visão. Ezequiel, o sacerdote de linhagem levítica, cujo nome em hebraico, Yezeskel, significa Deus fortalece, um nome que resume sua missão e sua experiência de alma. Ezequiel viveu em um período de grande turbulência e tragédia na história de Israel, marcado pelo exílio em Babilônia. Após séculos de infidelidade, práticas idolátricas e rebeliões contra Deus, Jerusalém foi sitiada pelo rei babilônico Nabucodonosor. A conquista aconteceu em várias etapas, sendo a mais devastadora a última, por volta de 586 a.C., quando o Templo de Salomão foi destruído, os muros da cidade derruídos e os utensílios sagrados levados cativos. O povo foi disperso, espalhado por terras estrangeiras, vivendo um momento de desespero e perda total de esperança. Ezequiel foi capturado na segunda deportação, ocorrida em 597 a.C., junto com o rei Joaquim e uma grande quantidade de nobres, artesãos, soldados e sacerdotes. Ele foi levado para a região de Tel Abib, às margens do rio Quebar, uma área de colonização forçada, longe de sua terra natal. Apesar de sua condição de cativo, Ezequiel tinha uma posição de destaque como sacerdote. Mas por volta dos 30 anos, a idade em que deveria iniciar oficialmente seu ministério sacerdotal, ele recebeu uma chamada divina que mudaria sua vida e seu papel na história de Israel. Tornaria-se um profeta, um mensageiro do próprio Deus. Esse chamado celestial está registrado nas primeiras visões de Ezequiel. Nos capítulos 1 a 3, ele relata como presencia uma cena impressionante: céus abertos, seres com múltiplos rostos e rodas que se movimentam com relâmpagos. Uma clareza de visão que suscita admiração e temor. No centro, a glória do próprio Senhor resplandece, toma contato com a presença divina, cai de rosto no chão e é levantado por Deus, que ordena: Filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, uma nação rebelde e teimosa que se revoltaram contra mim. A missão de Ezequiel não é compatível com o desejo de agradar, mas de confrontar, denunciar e alertar. Ele comunica mensagens que vão desde protestos dramáticos, deitar-se de lado, consumir alimentos impuros, ficar em silêncio por longos períodos, até atitudes simbólicas que apontam o juízo readutor de Deus. Desde o início, os seus oráculos indicam o julgamento contra a corrupção, idolatria
e a traição dos líderes religiosos e civis de Judá. Ele denuncia os sacerdotes corruptos, os governantes rebeldes e os ídolos ocultos que tomaram o lugar de Deus. Mas tudo muda quando toda a nação passa por uma reviravolta profunda. No capítulo 33, um evento dramático chega. Jerusalém caiu. O templo foi destruído por completo, e a esperança de um povo eleito pareceu desvanecer sob as cinzas. É nesse cenário de devastação total que Deus altera o tom das suas mensagens ao profeta. O foco agora não é mais o juízo, mas a promessa de restauração. É o momento de reerguer o espírito de um povo que foi virtualmente aniquilado espiritual e nacionalmente, levando-o a um patamar de reflexão e esperança. Ezequiel é levado por uma força sobrenatural a um cenário surpreendente e quase indescritível. Um vale de ossos mortos, completamente secos e dispersos, estendido diante dele. Essa descrição está em Ezequiel capítulo 37, versículo 1. Aqui, a expressão hebraica RVH, que significa espírito, vento ou sopro, revela que essa visão não é uma cena física, literal, mas uma experiência espiritual de profunda revelação. Deus, por meio do profeta, mostra-lhe um cenário de morte total, de caos, de escombros humanos, de um exército que não existe mais. Os ossos estão espalhados, apodrecidos, completamente desintegrados pelo tempo e pelo abandono. É como se Deus estivesse desenhando com clareza o quadro do estado espiritual de Israel. Ferido, desmoralizado, incapaz de se reerguer por conta própria. É uma condição de morte espiritual, algo que parece irrecuperável a olhos humanos. Uma crise tão profunda que poderia ser considerada sem possibilidade de volta. Diante de tudo isso, Deus pergunta com uma força desafiadora: poderão esses ossos retornar à vida? Essa questão não é uma simples dúvida de quem procura uma resposta racional. Trata-se de uma questão que alcança o coração da fé. Deus, ao fazer essa pergunta, direciona o olhar do profeta e de todos nós para o que é impossível, aos olhos humanos, mas totalmente possível para ele. Ezequiel, cheio de humildade, responde com uma confiança reverente: Senhor Deus, tu bem sabes. Essa resposta simboliza que a verdadeira esperança só pode estar fundamentada no conhecimento e na soberania de Deus, não nas nossas limitações ou no que podemos entender. A mensagem de Deus, dessa forma, exige de todos uma postura de fé inabalável. Acreditamos que o impossível pode se tornar possível se confiarmos na maior fonte de poder do universo. A pergunta que Deus faz a nós também ressoa até os dias atuais. Você acredita que eu sou capaz de restaurar aquilo que parece morto há tanto tempo? Pode ser um relacionamento destruído, uma carreira arruinada, uma esperança perdida ou uma geração inteira que parece sem esperança. A resposta de Ezequiel nos ensina que o segredo não está na nossa capacidade de acreditar, mas na nossa disposição de reconhecer que tudo depende do poder de Deus. Então, vem a ordem clara: profetize sobre esses ossos. Diga-lhes: ouçam a palavra do Senhor. Sem hesitar, Ezequiel cumpre a orientação divina. Ele não argumenta, não duvida. Ele fala, obedece, lança sua voz na direção daquele monte de morte. E à medida que ele declara a mensagem de Deus, algo extraordinário começa a acontecer. Na segunda parte dessa história, veremos com detalhes cinematográficos como a cena se transforma radicalmente. Os ossos começam a se recompor, a se juntar, de forma ordenada, e uma força invisível, o Espírito de Deus, sopra sobre eles, trazendo vida onde antes só havia morte. O silêncio mortal é rompido por um som de reverberação, um tumulto de vida resgatada de um sepulcro de desespero. Os ossos que se uniram ganham músculos, chegam a aparências humanas, e a cena é uma verdadeira demonstração do poder divino de dar vida ao que parece perdido para sempre.
Voltaremos a esse momento com detalhes impressionantes, que vão fazer você sentir como se estivesse lá, presenciando esse espetáculo de transformação. Tudo aponta para uma verdade eterna. Deus é especialista em ressuscitar o que morreu, em reanimar esperanças que parecem irrecuperáveis. E essa mensagem, além de teatral, tem uma profundidade escatológica e espiritual que nos desafia a confiar mais nele e a entender que nossas maiores limitações não são nada diante do seu poder criador. Este é o momento de refletirmos sobre o que está morto em nossas vidas e de nos perguntarmos: será que eu realmente creio que o Deus que ressuscitou os ossos do vale também pode atuar na nossa realidade? Quando olhamos para o caos, para as situações aparentemente irreversíveis, a nossa fé precisa ser alimentada pelo que Deus promete fazer: renovar, restaurar e trazer vida onde antes só havia morte. Essa visão do vale de ossos secos não é só uma representação simbólica do povo de Israel, mas um convite para que cada um de nós se reconheça como parte desse cenário, enxergando que o poder de Deus é maior do que qualquer circunstância de desânimo, fracasso ou desesperança. Imagine a atmosfera carregada de expectativa, enquanto os ossos se transformam, ganhando carne, pele e alma. Cada fase desse processo nos mostra uma grande verdade. Deus não trabalha apenas na reconstrução superficial, mas na regeneração completa do ser. Essa cena no vale é uma lição de que, mesmo nas situações mais desesperadoras, Deus tem a capacidade de fazer o impossível acontecer. Ele é especialista em transformar morte em vida, desespero em esperança e derrota em vitória. A força que move o universo é capaz de reescrever histórias, resgatar sonhos e devolver a dignidade perdida. Ao refletirmos sobre essa visão, somos convidados a pensar também na essência do que significa experimentar uma verdadeira ressurreição espiritual. Muitas vezes, carregamos feridas profundas, mágoas que não conseguimos perdoar, relações quebradas, sonhos que se desfizeram com o passar do tempo. Mas a mensagem central do profeta Ezequiel aponta para uma verdade poderosa. Deus não abandona seus filhos na devastação. Ele deseja reanimar até mesmo os aspectos mais secos e fragmentados de nossas vidas. E você? O que tem considerado perdido, intransponível ou completamente sem esperança? Talvez uma situação financeira difícil, um relacionamento destruído, uma doença que não encontra cura, uma vanidade de sonhos que parecem mortos e enterrados. A mensagem de Deus continua sendo a mesma. Ele é capaz de transformar suas circunstâncias, de trazer vida à sua história, de fazer com que o que parecia sem solução seja, na verdade, um instrumento de glória e conquista. Por isso, não podemos esquecer que essa visão no vale também aponta para uma realidade escatológica. Um dia, Deus fará toda a criação passar por um processo de renovação final, onde a morte será destruída e a vida prevalecerá plenamente. Cada visão, cada símbolo, tudo converge para a esperança de que o maior poder do universo atua na história, para trazer um final de vitória, paz e justiça. Então, quando você estiver diante de uma situação que parece impossível de resolver, lembre-se do Vale dos Ossos Secos. Lembre-se do Deus que faz o impossível acontecer, que sopra vida onde há morte, que transforma desespero em esperança. Assim como Ezequiel foi chamado a profetizar sobre aquele exército de esqueletos, você também é chamado a declarar fé, a proclamar a estabilidade na situação turbulenta, a usar sua voz para ativar o poder de Deus na sua vida. Este é o momento de acreditar na grandeza do Criador, de confiar que Ele é especialista em recomeços, mesmo nos cenários mais desoladores. Não importa há quanto tempo aquilo esteja morto, Deus pode fazer renascer, e o que parece acabado pode ganhar nova vida sob o toque do Senhor. Você está preparado para liberar a sua fé e testemunhar o milagre? A partir de agora, a esperança é renovada,
e o cenário de derrota pode se transformar na vitória mais grandiosa da sua história. Neste momento, a mensagem divina se volta de forma mais intensa ao espírito humano. Não são mais apenas os ossos que precisam de restauração, mas a essência vital que anima esses ossos, o espírito de vida. Deus ordena que Ezequiel profetize ao próprio espírito, direcionando sua palavra ao vento invisível que traz vida. Ele manda que o profeta diga ao espírito que venha dos 4 ventos, uma referência aos 4 pontos cardeais, e assopre sobre esses corpos mortos para que possam reviver. A palavra utilizada nesse momento novamente é RVAA, ou Ruach, que aparece mais de 400 vezes ao longo do Antigo Testamento. Essa palavra, Ruach, possui uma riqueza de significados. Ela é o mesmo que encontramos em Gênesis 1:2, quando o Espírito de Deus pairava sobre as águas no início de toda a criação. É o sopro gerador, o vento que separou as forças do mar no Mar Vermelho. Foi o fôlego que deu vida a Adão, o mesmo que Jesus soprou sobre seus discípulos em João capítulo 20, após a ressurreição, e que se manifestou de forma poderosa no dia de Pentecoste, em Atos capítulo 2. Deus está nos ensinando que sem o Espírito Santo não há verdadeira ressurreição. Nenhuma transformação pode acontecer sem essa força vital divina agindo em nós. Ezequiel, mais uma vez, demonstra sua obediência. Sem questionar, ele profetiza ao Espírito. E então algo sobrenatural acontece. O Espírito de Deus, vindo dos 4 cantos do céu, invade o vale de forma poderosa, como um vento que não pode ser visto, mas cuja força é quase palpável. Aos poucos, os corpos que jaziam ali, inertes e sem vida, começam a se mover. Inicialmente os joelhos se põem de pé, depois as colunas vertebrais se alinham, e por fim, os peitos se elevam, enquanto o sopro divino infunde força e vitalidade. O que antes era um campo de morte, agora se transforma em um exército de pé, vivente, organizado, pronto para uma missão. Ao descrever esse cenário de restauração, o profeta destaca algo importante. Esse exército não é composto apenas por pessoas, mas por guerreiros com propósito. Deus não está apenas restaurando indivíduos, Ele está preparando soldados, instrumentos de sua vontade na terra. Um exército que existe para lutar, conquistar e cumprir a vontade divina. Essa visão revela que o foco de Deus é maior do que a mera recuperação de vidas. Ele está preparando uma força mobilizável para seus planos eternos. Então, o Senhor revela o verdadeiro significado daquela visão profunda de esperança. Os ossos representam toda a casa de Israel, o povo que pareceu estar completamente acabado. E eles murmuram: os nossos ossos se secaram, nossa esperança morreu, estamos cortados. Essa era a realidade dos judeus exilados na Babilônia, muitos deles conformando-se com a perda da identidade, da esperança e da nação. Estavam mortos espiritualmente, emocionalmente paralisados, tendo perdido a conexão com Deus e com sua futura restauração. Lady, um sentimento de desespero tomou conta de muitos. A devastação de Jerusalém, a destruição do templo, a dispersão do povo, tudo parecia um ponto final. Ezequiel, como profeta e sacerdote, carrega sobre si um peso enorme, o de ser porta-voz de Deus para esse povo quebrado. Mas sua missão vai além de anunciar julgamento. Ele também representa a esperança de uma libertação e renovação que está por vir. E Deus faz uma promessa poderosa: vou abrir os seus sepulcros, tirar vocês de lá e os trarei de volta à terra de Israel. Uma mensagem de libertação definitiva, que atravessa séculos de sofrimento. Um convite à esperança irresistível. Esse ponto alto da profecia revela algo ainda mais profundo. O retorno do povo à terra física será acompanhado de uma restauração espiritual completa. Deus promete abrir os túmulos espirituais e enviar seu Espírito a eles, um ciclo de morte, ressurreição e renovação.
E isso não ficou apenas na promessa inicial, mas teve um cumprimento histórico quando, sob o culto decreto de Ciro em 538 a.C., os judeus retornaram a Jerusalém sob a liderança de Zorobabel, Esdras e Neemias. Eles reconstruíram a cidade, o templo e sua identidade nacional. Entretanto, estudiosos acreditam que essa profecia aponta para algo maior, mais profundo e mais abrangente. Ela também refere-se a um cumprimento escatológico, ou seja, um evento futuro que ainda está por se cumprir em sua plenitude. Através das palavras do apóstolo Paulo em Romanos 11, 25, 26, entendemos que há uma fase de endurecimento temporário para Israel, mas que essa fase será revertida. Paulo declara que, até que a plenitude dos gentios haja entrado, e assim toda a Israel será salvo. Essa promessa aponta para um momento em que toda a nação de Israel será plenamente restaurada, tanto espiritualmente quanto nacionalmente, numa manifestação final da graça de Deus. Essa visão do Vale de Ossos, portanto, serve como um lembrete de que a esperança de Deus transcende o tempo e as circunstâncias humanas. Ela aponta também para o grande projeto escatológico, a restauração completa da criação, a volta do Senhor e a realização do reino de Deus na sua plenitude. E há uma conexão direta com outros textos proféticos, como Apocalipse 20, 12 e 13, onde os mortos ressurgem de seus túmulos, testemunhando que a promessa de vida eterna e a ressurreição final fazem parte do plano divino. Zacarias 12:10 também reforça essa esperança, ao declarar que as nações olharão para o Mesmasias traspassado, chorando por ele como quem chora por um filho único. Diante dessa perspectiva, o Vale dos Ossos Secos é muito mais do que uma narrativa do passado. É um símbolo que fala ao presente, ao futuro e ao coração humano. Porque assim como Deus trouxe vida aos ossos em Ezequiel, Ele quer ressuscitar cada área da nossa vida que esteja morta. Nossos sonhos, relacionamentos, esperança, fé e até mesmo nossa identidade espiritual. E a mensagem é clara. A condição de morte não é o ponto final, mas uma oportunidade para Deus demonstrar seu poder de tocar, transformar e renovar. Paulo, em Efésios 2:1, nos lembra de que antes de Cristo, estávamos mortos em nossas transgressões e pecados. E essa condição de morte não está apenas no físico ou no emocional, mas na espiritualidade. É uma condição de separação de Deus. Contudo, a boa notícia é que o mesmo Espírito que ressuscitou os ossos secos de Ezequiel está disponível para ressuscitar você hoje. Ele tem o poder de tirar você da sepultura do desânimo, da desesperança e do vazio, e te conduzir a uma nova realidade, cheia de propósito e vida abundante. Se essa mensagem tocou seu coração, eu te convido a deixar nos comentários: Senhor, sopra sobre mim. Porque a oração de fé, combinada com a ação de Deus, pode abrir portas inimagináveis na sua vida. Além disso, se você ainda não faz parte desta comunidade, inscreva-se agora. Compartilhe essa mensagem com quem precisa ouvir uma palavra de renovação e prepare-se para uma revelação que pode transformar sua jornada espiritual. Na próxima parte, entraremos na relação dessa visão com as implicações teológicas e escatológicas mais profundas, como o prometido novo coração de Ezequiel 36 e o papel de Jesus Cristo na consumação dessas promessas. Tudo aponta para um futuro de esperança, de restauração e de glória por vir. Uma esperança que não falha, porque vem do próprio Deus. Ele é aquele que nos concede um novo coração, conforme prometido em Hebreus 8:10. Eu porei minhas leis em apumoseintuio, vossa mente, e as escreverei no coração de vocês. É o mesmo Espírito que sopra vida sobre os mortos, conforme Jesus ensinou em João 20:22. Recebam o Espírito Santo. E é na esperança dessa promessa que todas as coisas se cumprirão de forma plena na sua segunda vinda. O apóstolo Paulo, em Romanos 11:25-26, reforça esse entendimento de maneira clara e profética, dizendo:
Irmãos, não quero que ignoreis este mistério. Um endurecimento parcial veio a Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado, e assim todo o Israel será salvo. Uma promessa grandiosa de salvação final, coletiva e universal. Essa fase de endurecimento temporário de Israel não é uma sentença definitiva. Deus ainda tem um plano soberano para o seu povo. A visão de Ezequiel 37 serve como uma antecipação poderosa dessa salvação final, quando a nação de Israel, ao olhar para o Messias, se arrependerá, será revestida do Espírito Santo e experimentará um renascimento completo. Entretanto, essa promessa não se limita apenas ao povo judeu. Ela se estende ao novo povo de Deus, a Igreja, composta por judeus e gentios, unidos na esperança do Messias. Em Efésios 2, o apóstolo Paulo nos explica que antes de Cristo, os gentios estavam à parte, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, eles foram feitos participarem das promessas de Deus, tornando-se um só corpo. E esse mesmo Espírito que soprou sobre os ossos de Ezequiel é o mesmo que habita em todos aqueles que creem nele. Romanos 8:11 afirma com convicção: se o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus habita em vós, também o que ressuscitou a Cristo vivificará o vosso corpo mortal pelo seu Espírito que em vós vive. Isso quer dizer que cada um de nós, que crê em Jesus, é uma espécie de milagre ambulante, semelhante à cena do Vale de Ossos. Estávamos mortos em nossos delitos, como nos lembra Efésios 2:1, mas Deus nos deu vida, sim, Ele nos deu vida. Antes éramos ossos secos, desconectados de qualquer esperança. Mas agora somos morada do Espírito Santo, templo vivo de Deus, como ensina 1 Coríntios 6:19. E essa visão de esperança e ressurreição não se refere somente a Israel. Ela é uma mensagem universal que alcança você, a mim, a Igreja e a toda a humanidade. Porque Deus ainda pergunta: poderão esses ossos viver? Ainda há esperança? Aquele chamado que parece perdido pode reviver? A promessa que foi enterrada pode ressurgir? Uma geração que parece fria, sem fé, pode se tornar uma reserves de guerreiros? A resposta é um rotundo sim. Quando a palavra de Deus é liberada e o Espírito Santo sopra, algo extraordinário acontece. Deus trabalha em etapas. Primeiro, os ossos se juntam, fortalecendo-se aos poucos. Depois, vem a carne, os músculos e, por fim, o fôlego de vida, a essência do Espírito. Nem toda restauração acontece de forma instantânea. Muitas vezes, Deus trabalha em camadas, em processos, e a nossa parte é permanecer obediente, continuar profetizando e crendo até que a obra esteja completa. É nesse processo que nossa fé é fortalecida, nossas estruturas se renovam, e o Espírito de Deus realiza o milagre completo. A palavra profética continua tendo um poder transformador. Deus poderia ter falado diretamente aos ossos, mas escolheu usar a boca do seu servo Ezequiel para liberar a sua palavra. Veja, ainda hoje, Deus busca profetas dispostos a abrir suas bocas, a liberar a sua palavra no caos, na confusão, na desesperança. Talvez ele esteja esperando a sua voz para ativar o propósito de Deus na sua vida. Porque sem o Espírito, tudo parece fachada. Uma aparência de corpo, uma organização de estrutura, mas sem vida verdadeira. Um corpo bem formado, porém sem o sopro de Deus, permanece morto. O Espírito Santo não é uma opção, é uma necessidade. Sem ele, não existe verdadeira vida, missão ou salvação. Se essa mensagem tem tocado seu coração, deixe nos comentários. Sopra sobre mim, Espírito de Deus. Use a sua voz para declarar fé, esperança e coragem. Aproveite também para se inscrever no canal, ativar as notificações e compartilhar essa palavra com alguém que precisa de um renovo espiritual. Essa é uma oportunidade de se conectar com o poder de Deus e de testemunhar a sua capacidade de transformar vidas, de ressuscitar sonhos mortos
e reerguer a sua esperança. Na próxima parte, vamos explorar os últimos capítulos de Ezequiel, incluindo temas como a reunião dos reinos, o novo templo, o príncipe messiânico e a cidade eterna, onde Deus habitará com seu povo para sempre. Você verá como o Vale dos Ossos Secos se conecta diretamente com as visões de Apocalipse 21 e 22, guiando-nos desde o passado de desolação até a esperança de uma nova Jerusalém, onde a presença de Deus reina eternamente. A jornada de Ezequiel nos leva de um vale de morte à glória eterna, de um silêncio de ossos secos à plenitude da presença de Deus, passando por palavras de restauração, união, templo, rio de vida e a manifestação da glória. É uma história que fala ao coração de todos nós, uma história de esperança, de transformação e de esperança futura, porque mesmo em dias de confusão, dispersão e frio espiritual, Deus continua sendo o Deus que traz vida aos ossos mortos. E você, que talvez esteja vivendo momentos de secura, de desânimo, de cansaço, saiba que o Espírito de Deus ainda sopra forte. A voz de Deus ainda pergunta: poderão esses ossos viver? A resposta depende de você e do tamanho da sua fé. Senhor, tu sabes. Sua atitude de obedecer, profetizar e clamar é que irá liberar o sopro de vida sobre sua história. Então, não desista, não aceite o desânimo. E lembre-se, o vale não é o fim. É o palco em que o Espírito de Deus manifesta o seu poder. É ali que a esperança nasce, que o exército se forma, que o Espírito sopra a vida nova. E assim, marchamos juntos rumo à cidade resplandecente, a Jerusalém celestial, a morada eterna de Deus com seu povo. Compartilhe essa mensagem de fé. Escreva nos comentários: eu creio no Deus que ressuscita ossos secos. E nunca se esqueça, Deus ainda transforma sepulcros em portais de vida. Inscreva-se no canal, ative as notificações e venha conosco nessa jornada de fé, esperança e revelação. Porque mesmo quando tudo parece perdido, ainda há um Espírito soprado por Deus, pronto para transformar sua história. Nessa esperança, avançamos rumo à glória eterna. Amém e graça seja com você.